5 curiosidades sobre água que desafiam a ciência. A água pode ter propriedades fascinantes muitas vezes desconhecidas. Ao longo dos anos, os cientistas têm se dedicado esforços para desvendar os mistérios por trás do comportamento único da água, desde suas características físicas até seu papel de sustentação da vida. Por isso, confira algumas das propriedades mais curiosas da água que oferece uma visão mais ampla e profunda sobre complexidade e importância desse líquido vital para a existência. A água quente pode congelar mais rápido. Normalmente, para a água congelar, é necessário que atinja 0 graus. Então, o normal é pensar que a água fria chega a essa temperatura muito mais rápida do que a água quente, certo? Bem, nem sempre isso acontece. Na adolescência, o físico Erasto M. Pemba, da Tanzânia, fez experimentos que provam que a água quente pode congelar primeiro. Isso depende de uma série de fatores, como taxa de evaporação, cristais de gelo e taxa de resfriamento, mas até hoje não se sabe exatamente quais condições exatas. Água quente, imagem Pixabay. Líquida e geladíssima. Acima falamos que a água congela a 0 graus, mas isso também não é uma regra absoluta. Sabia que é possível ter água líquida mesmo em temperaturas negativas? A condição é chamada de superresfriamento e pode fazer com que a água não congele mesmo a 48 graus negativos. Isso acontece porque, para congelar, as moléculas de água precisam se fixar em outras moléculas em estado sólido. Quando a pureza da água é extrema e as moléculas de água podem não encontrar nenhum outro componente, poeira ou sujeira, por exemplo, para iniciar o congelamento e desencadear o efeito dominó. Água gelada, imagem Pixabay. O gelo que desafia as leis. O gelo superiônico é um estado muito peculiar da água, comportando-se tanto como um sólido quanto um líquido. Esse tipo exótico de gelo pode ser encontrado nos planetas gasosos Urano e Netuno, e ainda é muito intrigante para os cientistas. Para formar o gelo superiônico, são necessárias condições extremas de pressão e temperatura. Esse gelo é uma estrutura sólida e cristalina, mas com íons de hidrogênio e se comportando como se fosse líquido e movendo-se entre os íons de oxigênio. Agora resta saber o que isso significa para o funcionamento do universo. Gelo, imagem Pixabay. Gelado e doce. Seria normal pensar que os grandes gelos marinhos, incluindo o iceberg, são blocos de congelados de água salgada, certo? Bem, na verdade, isso não é o que acontece. Afinal, quando a água do mar congela, ocorre um processo chamado depressão do ponto de congelamento que acaba purificando o líquido. Os sais da água marinha diminuem e seu ponto de congelamento. Porém, à medida que isso acontece, apenas a água pura fica sólida, eliminando os sais do processo. Assim, a água em torno dos icebergs costuma ser até mais salgada que o normal. Água congelada, imagem Pixabay. A água pode ter memória. Esse é um dos temas mais controversos quando se fala de água. Segundo o escritor e pseudocientista japonês Masaru Emoto, a água teria memória. Sua teoria é que o líquido apresente diferentes estruturas cristalinas conforme o estímulo externo, tais palavras, músicas e até pensamento. De maneira geral, a comunidade científica rejeita tais alegações, porém, algumas experiências podem comprovar que a estrutura molecular da água feita de ligação de hidrogênio poderia reagir a diferentes estímulos. Na prática, se isso for comprovado, haverá uma revolução da área da homeopatia. Água, imagem Pixabay.